Senhor. Sim, senhoras e senhores, diante desta palavra, diante desse tema, agora Deus coloca a minha alma, ao meu espírito aqui nessa noite, acerca do Deus que levanta o melhor. Eu vou falar para você que nessa noite, Deus não está contando com o levantando, Deus não conta com o grandão aqui, meu irmão, e muito menos para aquele que anda de nariz empinado por aí, achando que é o cara, achando que é o povo, superstar. Não, Deus ainda conta para aqueles que verdadeiramente o adoram Ele em espírito e verdade. É o sol dele, quem está comigo, cadê o futuro? Só para que eu adoro Ele. Levante a mão para o céu, abre a porta da glória, porque Ele está aqui nessa noite. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Sim, senhoras e senhores, mas Pai de Deus, acerca desse versículo que foi lido e citado aqui nessa noite, nós entendemos acerca do que Deus tem para a minha vida e a sua vida aqui nessa noite. Vamos voltar alguns versículos anteriores, senhora. Se voltarmos alguns versículos anteriores, até os versículos anteriores, lá no primeiro versículo, nós vamos entender acerca do que aconteceu e acerca daquilo que Deus, quando a Bíblia diz que agora Deus resolve levantar o menor, ou Deus resolve levantar o pequeno no meio daquele povo, senhora, segundo o relato das Escrituras Sagradas, no capítulo 16, versículo de número, nós vamos entender, quando a Bíblia diz que assim aconteceu. A história diz que Deus, naquela época, olhando para a situação, Deus olhando diante da situação que se encontrava Israel, a situação que estava o povo de Israel, a nação de Israel. A história diz que Deus fala com o profeta Samuel, é no meio do profeta, no versículo 11, mas no versículo 1, Deus resolve repreender o profeta Samuel. Sim, senhoras e senhores, segundo o relato das Escrituras Sagradas, a história diz que assim aconteceu. Lá no versículo de número 1, Deus resolve repreender a Samuel. Lá no versículo de número 1, Deus olha para Samuel e diz da seguinte forma, pastor Barros: ei Samuel, até quando terás com dó de Saul, o havendo eu rejeitado? Ora, sim, senhoras e senhores, pensa no Deus que estava bravo, senhora, pensa no Deus que estava zangado, aleluia, no Deus que estava indignado por causa da situação que estava passando a nação de Israel. Por que, pastor, para você entender melhor, vem comigo, vamos passar a história aqui dessa noite, senhora. A Bíblia diz que assim aconteceu. Naquela época, a história relata claramente, lá no capítulo 15, versículo de número a seguir, a Bíblia diz que Deus levanta o mesmo profeta no capítulo 16, mas no capítulo 15, este profeta vai até diante do rei, o rei chamado Saul. Quando Deus se aproxima, segundo o profeta Samuel, se aproxima diante de Saul, a Bíblia diz que Samuel foi levar uma mensagem para Saul. Agora preste minha atenção, senhoras e senhores. Saul, segundo o relato das Escrituras Sagradas, foi o rei daquela época, foi o rei cuja Bíblia diz que o povo de Israel até então era governado pelo próprio Deus. O povo de Israel tinha como próprio rei o próprio Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, senhora. A história diz que Samuel, naquela época, era profeta. Samuel foi levantado como profeta, foi constituído como juiz e sacerdote naquela época. Senhora, era Samuel que julgava o povo, era Samuel que julgava a nação, ou seja, Samuel era a boca de Deus para com o povo. Senhora, tudo que o povo precisava, tudo que o povo necessitava, Samuel na qualidade de profeta, também na qualidade de sacerdote e também na qualidade de juiz, era o que trazia e dava sorte naquela época. Mas a Bíblia diz que de repente o povo olha diante do reinado, ou seja, olha diante das nações que estão ao redor, olha diante dos reinados que estão ao redor, e questiona Samuel, diz: Samuel, peraí, deu alguma coisa errada aí. Ora, a Bíblia diz que naquele momento Samuel foi até mesmo colocado na parede, Samuel foi questionado diante daquela nação, diante daquela multidão. Senhora, a Bíblia que a história diz que assim aconteceu. Naquele momento o povo olha para Samuel, a nação israelita, senhora, pensa numa nação que deu trabalho para Deus, pensa numa nação que deu uma dor de cabeça muito grande para Deus, mas até então Deus não abriu mão desta nação, porque Deus amava esta nação. Deus tinha uma promessa na vida desta nação, desde o início da história, desde a queda do homem, de Adão e Eva. Deus amava a nação de Israel e Deus tinha uma grande obra a realizar no meio do povo de Israel.